Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier e na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre sono. Tudo o que vocês precisam saber, quer vocês sejam profissionais da área ou seja o cliente final, tudo o que você precisa saber para conseguir construir um ambiente que vai ajudar você a dormir do jeito certo, na hora certa, com a duração certa e com a qualidade certa. E sim, existem muitas coisas que você pode fazer em relação ao ambiente do seu quarto, da sua sala, que vão impactar muito o seu sono. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é pensar sobre duas perguntas, essas duas perguntas que eu estou mostrando aqui para vocês. Quantas horas você dorme por noite? E que horas você dorme e acorda? Se a resposta da primeira pergunta foi algo em torno de menos de 7 horas, e a resposta para a segunda pergunta, que horas você dorme e acorda, foi algo que está variando mais do que 2 horas, pode ligar um alerta vermelho aí. Porque esses são dois sinais de que você está dormindo menos do que deveria e de uma forma que não deveria. E o que acontece, pessoal, se você estiver dormindo menos do que o necessário, com uma qualidade menor do que a necessária ou em horários errados? Você vai pagar um preço por isso. Quase todas as funções, para não dizer todas as funções do cérebro, são afetadas pela qualidade do sono, pela duração, pelo horário e pela qualidade do sono. Se você dormir menos do que deveria, com uma qualidade menor do que deveria, você pode saber que no dia seguinte você vai pagar esse preço aqui, ó. Você vai ter déficit de atenção, você vai se sentir relativamente desmotivado, humor deprimido, perda de memória, ansiedade, impulsividade, agressividade e larica, tá? Isso aqui não são os sinais que eu tô falando de achismo da minha experiência pessoal. Isso aqui é baseado em uma grande literatura científica que mostra que a falta de sono gera esses sintomas. Então, independente do que você vai fazer no dia seguinte, você vai para o trabalho, vai estudar, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, a sua função no dia seguinte vai ser afetada pela qualidade do seu sono. Então, de novo, se você está dormindo menos do que o necessário, com uma qualidade menor do que a adequada, liga um sinal, um alerta vermelho aí, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Não só no dia seguinte, como na semana seguinte, no mês seguinte e ao longo dos anos. O que os trabalhos científicos mostram é que quando a gente dorme menos do que o necessário, a gente acaba se predispondo para doenças crônicas, doenças neurodegenerativas, como por exemplo doença de Alzheimer ou até mesmo Parkinson, desenvolvimento de depressão, câncer, obesidade, diabetes, só para citar aqui alguns exemplos do preço que a gente vai pagar pela falta de sono. Então, pessoal, entendam o seguinte, antes da gente continuar essa aula, sono não é opcional, sono é uma necessidade, certo? E aí vocês devem estar me perguntando, Andrei, quanto que eu tenho que dormir? A resposta é essa, pessoal, se você é adulto, se você tem mais de 18 anos, você precisa dormir pelo menos 7 horas. O normal é dormir de 7 a 9 horas, uma faixa de 7 a 9 horas, isso pode variar de pessoa para pessoa e pode variar também para uma mesma pessoa. Alguns dias talvez 7 horas sejam o suficiente para você, outros dias talvez você precise de mais sono. E é importante ressaltar que não é uma questão só de duração, porque a regularidade e a qualidade do sono também importam. Não adianta nada você ficar 9 horas na cama, se o seu sono for picado, você ficar acordando com uma qualidade ruim. E a regularidade eu quero dizer em relação aos horários. É muito importante que a gente vá dormir e acorde sempre nos mesmos horários. Isso era o que era para estar acontecendo. Se alguma dessas coisas não está acontecendo na sua vida, né, se a regularidade não está legal, a qualidade não está legal e a duração não está legal, liga um alerta vermelho porque você está pagando um preço por isso, talvez não saiba, e vai continuar pagando um preço por isso ao longo da sua vida. Tudo bem? E agora vamos dar um passinho para trás para entender o que determina o horário que a gente vai dormir, o horário que a gente acorda e a qualidade do nosso sono. Eu quero munir vocês com todo o conhecimento necessário para vocês conseguirem desenhar um projeto até do ambiente que vocês estão vivendo que vai ajudar vocês a dormirem no horário certo e com qualidade, tá? Então vamos lá, quais são os dois principais fatores que determinam o nosso sono? O horário que a gente vai dormir e o horário que a gente acorda. Vamos imaginar aqui nessa linha, uma linha do tempo, e vamos supor que você acorde normalmente por volta de 7 horas e vá dormir por volta de 23 horas, tudo bem? Só para, hipoteticamente, para a gente entender o raciocínio. Um dos fatores principais para determinar o horário que você vai dormir é o acúmulo de uma substância que acontece ao longo do dia enquanto nós estamos acordados, uma substância chamada adenosina. Não precisa decorar isso, não precisa memorizar, só para quem quiser saber mais a fundo. Então, ao longo do dia, conforme a gente vai fazendo as coisas que tem que fazer, trabalho, estudo, vão se acumulando substâncias no cérebro como se fosse o lixo sendo produzido ao longo do dia. Uma delas, uma das principais, é chamada de adenosina e ela gera sono. Então, ao longo do dia, vai acumulando esse lixo no nosso cérebro e no final do dia, é de se esperar que tenha bastante lixo, isso gera sono e isso é uma das coisas que faz a gente sentir sono e vai dormir ali, digamos, por volta de 23 horas. E durante o sono, se você dormir direitinho, ali
no total de 7 a 9 horas, o que acontece é uma espécie de lavagem do cérebro e essas substâncias são lavadas, então essa substância, a quantidade dela diminui enquanto você está dormindo. E aí no dia seguinte, na hora que você acorda, o seu cérebro está limpo, digamos assim, ou era para estar, e aí começa o processo todo de novo. O lixo começa a acumular de novo, isso vai gerando sono, no final do dia você sente sono de novo. Tudo bem? Então esse é um dos fatores que gera sono e determina o horário que a gente vai dormir, o horário que a gente acorda. Mas existe um outro fator extremamente importante e muito, especialmente importante, especialmente nesse contexto, nessa discussão de como organizar o ambiente para ajudar o nosso sono, que é o nosso relógio biológico. Tá? Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem um sisteminha que está marcando a passagem do tempo. Na verdade, todas as células do corpo têm um reloginho biológico próprio. Elas têm um mecanismo de marcar a passagem do tempo, mas no nosso cérebro existe um relógio mestre que está coordenando todos os outros. Tudo bem? E o que esse reloginho está fazendo? Ele está marcando a passagem do tempo e, dependendo do horário do dia, ele está afetando praticamente todos os outros fatores do corpo e do cérebro. Liberação de hormônios, o seu grau de alerta, o seu grau de motivação, a sua capacidade de ter foco. Então a gente tem um reloginho ali marcando a passagem do tempo e servindo meio como se fosse um maestro coordenando uma sinfonia, coordenando todos os outros músicos. E para a música sair ok, o maestro tem que estar bem coordenando os músicos direitinho, tudo bem? Então a gente tem esse relógio biológico que está ilustrado aqui por essa curvinha pontilhada. Então em certos horários do dia, como vocês já devem ter percebido, a gente tende a estar mais alerta, mais motivado, mais focado. E no final do dia, o reloginho sabe que o final do dia está chegando, ele faz o nosso alerta cair, ou deveria fazer, faz a gente sentir sono, a gente vai lá dormir e dorme, tudo bem? Agora, importante ressaltar o seguinte, esse reloginho biológico, ele está controlando vários fatores do nosso corpo, vários, liberação de hormônios, alerta e tudo mais. Entre eles dois, que eu quero ressaltar aqui, especialmente importantes para vocês, que é a temperatura do corpo e a liberação de um hormônio chamado melatonina, que vocês já devem ter ouvido falar. A temperatura do corpo, ela varia ao longo do dia, isso é uma coisa que muita gente não sabe. A gente tende a ter a temperatura do corpo mais alta no meio da tarde, ali por volta de 4 da tarde, entre 4 da tarde e 8 da noite, é onde a temperatura do corpo está mais alta. E é o momento que a gente tende a estar bem alerta, bem ativo. Ao passo que no meio da noite, e lembre-se disso que eu vou voltar a falar disso no final da aula, a temperatura do corpo tende a estar mais baixa. Quando a gente está dormindo, a queda da temperatura tende a gerar sono, e quando a gente começa a dormir, a temperatura atinge lá o seu valor mais baixo. E, além disso, como eu comentei, a liberação desse sinal químico chamado melatonina, que é o hormônio da noite, ela tende a aumentar depois que escurece. Isso era o que era para acontecer. Escureceu, não tem mais luz, a gente começa, digamos que o sol se põe aqui às 18 horas, a gente começa a ter a produção dessa tal melatonina que tanta gente fala, e ela atinge um pico mais alto lá no meio da madrugada. E ela é super importante para sinalizar para o nosso cérebro que está noite, e isso ajudar a coordenar ali a sinfonia, ajudar o sono a acontecer do jeito que deveria acontecer, ok? Agora é o seguinte, um ponto muito importante, e agora eu vou começar a entrar mais nessa discussão de o que a gente pode fazer no nosso ambiente para ajudar nesse processo todo. O nosso relógio biológico, ele é afetado por vários fatores. Um deles, que é importante que vocês saibam, é o seguinte, cada um de nós tem o seu próprio reloginho, e o reloginho marca a passagem do tempo um pouquinho diferente em cada um de nós. Existe um componente genético. Dependendo da sua carga genética, do seu pai, da sua mãe, seu reloginho funciona de um jeito específico e vai determinar se você tem uma tendência de ser uma pessoa que acorda mais cedo e dorme mais cedo, que a gente chama de matutinos, as pessoas matutinas, ou se você tem uma tendência de acordar e dormir mais tarde, que são as pessoas que a gente chama de vespertinas, tudo bem? Vou abrir um parênteses aqui para dizer que noturnos não existem, tá? A nossa espécie, ela é diurna, nós somos projetados para sermos mais ativos durante o dia. Alguns tendem a acordar e dormir mais cedo, outros tendem a acordar e dormir mais tarde. E alguns ficam nesse grupo aqui que a gente chama de intermediários. Tá? Então a gente tem esse reloginho biológico marcando a passagem do tempo, afetando vários parâmetros do corpo, inclusive o sono, o horário, a qualidade e tudo mais. Esse reloginho, a marcação de passagem do tempo dele tem um componente genético, mas, agora vem um ponto talvez mais importante da aula, fatores ambientais são ainda mais importantes para afetar esse reloginho. Porque esse reloginho ele não consegue marcar 24 horas certinho. Ele precisa de informações sensoriais do ambiente para saber que horas são.
Ele precisa de informações que digam o dia começou agora, o dia terminou agora. Só assim ele vai conseguir marcar a passagem do tempo do jeito certo e, consequentemente, regular as funções do corpo do cérebro do jeito certo. E que fatores ambientais são esses, Andrei? Vou citar aqui os principais. O horário que a gente pratica atividade física, mas não vou entrar em detalhes aqui, que eu acho que não é relevante para essa aula. O horário que a gente faz refeições. Isso afeta o nosso relógio biológico e, consequentemente, tudo que ele afeta. Assim como variações da temperatura no ambiente. Tá? E já vou voltar a falar disso. Agora, o estímulo mais importante, que mais afeta o nosso relógio biológico, é a forma como a gente se expõe à luz. O horário que a gente se expõe à luz, o horário e o tipo de luz ao qual a gente se expõe impacta muito o nosso relógio biológico e várias áreas do cérebro e, consequentemente, várias funções do nosso corpo. Nossa motivação, nosso grau de alerta, nosso bem-estar e a qualidade do nosso sono. Como assim, Andrei? Como assim a luz afeta o nosso relógio biológico? E eu quero entrar um pouquinho em detalhe aqui só para vocês entenderem que o que eu estou falando aqui não é achismo ou não é esoterismo, tá? Existe toda uma ciência por trás disso. Só para vocês entenderem, aqui nos nossos olhos, que eu estou ilustrando aqui à esquerda, existem células especializadas, que eu estou ilustrando em azul aqui, especializadas em detectar a presença de luz. Tá? E elas são diferentes daquelas usadas para a gente enxergar, para a gente ver as coisas. Tem outras especializadas só para ver se tem luz ali ou não. Elas são especialmente sensíveis à luz branca e azul. E já vocês vão entender por que isso é importante. E por que elas são tão relevantes, Andrei? Elas estão diretamente conectadas com várias áreas do cérebro que estão envolvidas em modular várias funções. A nossa motivação, o nosso estado emocional, o nosso relógio biológico, o nosso sono, o nosso grau de alerta, a nossa atenção, o nosso aprendizado, por incrível que pareça, são altamente afetados pela luz, pela forma e horário com que a gente se expõe à luz, tá? Então, dependendo de como você fizer o seu projeto, o seu quarto, a sua sala, quer você seja um profissional ou você vá fazer o seu próprio projeto, você pode estar facilitando o ambiente de gerar, de facilitar o seu sono, de ter um sono de qualidade, se sentir bem, ou você pode estar dificultando. Você talvez sem perceber esteja se predispondo a desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, insônia, isso por conta simplesmente pela forma como você pensou na exposição à luz aí nos seus ambientes, tá? Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Você deve estar se perguntando agora. Legal, André, então exposição à luz é importante, tem um impacto grande, como é que eu preciso me expor à luz para ter uma vida saudável e uma alta performance? Você precisa se expor ao máximo à luz natural, especialmente de dia, especialmente de manhã ao acordar, e evitar ao máximo luz artificial de noite. Por quê? Essa luz, logo ao acordar, é detectada por aquelas células que eu comentei e ela sinaliza para o nosso relógio, ei, o dia começou. Isso é fundamental para manter o nosso relógio marcando a hora certa e, consequentemente, regular as outras funções do jeito certo, inclusive o horário que você vai sentir sono e vai dormir e o horário que você acorda. Então, é fundamental, isso não é opcional também, pessoal, isso é necessário, que a gente se exponha ao máximo à luz natural durante o dia, especialmente de manhã, e evite a luz artificial de noite. Qual que é o problema da luz artificial de noite? Ela confunde o cérebro. Se você põe luz, especialmente luz branca e azul, de noite, o nosso cérebro continua achando que está dia. E fica confuso, porque um dia o dia acabou, era 6 da noite, outro dia o dia acabou, era 10 da noite, o reloginho fica confuso e ele não consegue regular todas as funções que ele precisa regular, tá? E por que a luz natural é tão especial em relação à artificial? Por dois motivos. O primeiro deles, talvez mais importante, a gente não consegue controlar a luz natural. A luz natural começa quando o sol nasce e ela acaba quando o sol se põe. Isso é fundamental porque isso permite com que exista um estímulo externo muito importante, ajustando o nosso reloginho sem ter o nosso controle. Então você tem um marcador do ambiente que está mantendo o seu reloginho atualizado do horário que o dia começou e o horário que o dia terminou. Se você ficar só na luz artificial, naturalmente você vai estimular o seu cérebro só quando você acender a luz. Então, se um dia você acordar às 8 da manhã e acender a luz, seu cérebro vai achar que o dia começou naquele horário. Se outro dia você acordar às 10 da manhã e acender a luz às 10 da manhã, ele vai achar que começou em outro horário. E essas mudanças de horário são péssimas para a função do nosso cérebro, do nosso corpo e, em última instância, para o nosso sono, tá? Então, um dos motivos é que a gente não consegue controlar a luz natural. O outro motivo é que ela tem uma intensidade luminosa muito maior. E a gente tem como saber, usando aplicativos de celular,
como por exemplo light meter, que é o que eu uso, ou se não tem dispositivos especializados para vocês medirem a quantidade de luz que está chegando aí em vocês. A unidade que a gente usa para medir isso é lux, que é o que a gente está ilustrando aqui. Então você tem como medir a quantidade de luz que está chegando aí nos seus olhos usando um aplicativo do celular para você ter uma ideia do quanto está chegando, o quanto que a gente precisa de luz para ter isso tudo ajustado. Pelo menos 1000 lux por 1 hora, tudo bem? E só para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem esse aplicativo, esse dispositivo para medir luz apontado para a janela, vocês provavelmente vão medir pelo menos 1000 lux. Então a luz natural ela tem pelo menos uma intensidade de 1000 lux. Se você medir esse mesmo dispositivo por uma lâmpada comum dentro do quarto, você vai medir algo em torno de 200 a 300. Então a intensidade é muito diferente. A gente precisa da luz natural porque ela vai ser muito melhor em estimular aquelas células que a gente tem no olho. E vamos agora começar a mastigar um pouquinho melhor o que seria essa discussão toda dentro do nosso contexto aqui de projetar um quarto, uma sala e tudo mais, a decoração e a organização até dos móveis vão impactar nisso tudo. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, por exemplo, a gente tem uma sala aqui. Ponto 1, um ponto positivo do ponto de vista de saúde e da qualidade do sono desse que a gente vê nessa foto aqui é o tamanho da janela, né? Então a gente tem uma janela grande que permite uma quantidade de luz natural entrar grande, tá? Agora um outro ponto importante que vocês precisam tomar cuidado é em relação aos hábitos de vida do seu cliente, no caso se você for um profissional, ou os seus hábitos de vida se você estiver fazendo o seu próprio projeto. Porque dependendo de onde estiver a sua posição em relação à janela, isso naturalmente vai impactar muito a quantidade de luz que está chegando ali. E dando um exemplo aqui, a gente está vendo uma sala, por exemplo, que tem uma escrivaninha virada para a janela, o que é muito ótimo, o que é muito bom se a pessoa ficar trabalhando ali naquela escrivaninha. E a gente tem um sofá aqui mais para trás. Vocês podem ter certeza que se você for medir a quantidade de luz que está chegando na pessoa que está nessa escrivaninha, vai ser muito maior do que a quantidade de luz que está chegando numa pessoa que está sentada aqui no sofá. E de novo, pessoal, o que a gente precisa? A gente precisa de pelo menos 1000 lux por 1 hora, principalmente de manhã, próximo ali do horário de acordar, para você ajustar o seu relógio e, consequentemente, todas as funções que ele regula, inclusive o sono. Se você começar a fazer isso, se você começar a se expor mais à luz natural, a pessoa conseguir uma forma de se expor à luz natural de manhã, naturalmente os horários de acordar e dormir vão começar a ficar mais regulares. Você começa a sentir mais sono mais ou menos no mesmo horário, acorda mais ou menos no mesmo horário e isso é muito bom para a duração e qualidade do sono, tá? Então reparem de novo que um ponto é garantir com que haja uma grande entrada de luz natural. Então, se você tem uma janela pequena, isso pode prejudicar. Se você coloca cortina, isso pode prejudicar. Isso depende dos hábitos de vida da pessoa. Se ela vai ficar muito na sala, é importante pensar nisso. Então, vamos colocar uma mesa ali perto da janela para ter incidência de luz chegando nos olhos dela. Inclusive, pessoal, só para citar um exemplo aqui, tem trabalhos científicos que mostram que o simples fato de ter janela no ambiente de trabalho dos funcionários já melhora a qualidade de sono dos funcionários e o bem-estar dos funcionários. O simples fato de você colocar uma janela. Tem mais de um trabalho mostrando isso. Só para vocês terem uma ideia do quão importante é, por exemplo, você ter uma janela que permita a entrada de luz natural. Tudo bem? Mas, de novo, além disso, tem que pensar aqui na posição dos móveis, nos seus hábitos de vida ou do seu cliente, para considerar aí o quanto que a pessoa está se expondo, você ou o seu cliente está se expondo à luz natural. Tudo bem? Melhor ainda, se a pessoa conseguir se expor à luz natural logo ao acordar. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com isso, mas essa imagem ilustra uma situação que, do ponto de vista de saúde, é muito boa, porque se a pessoa puder acordar junto com a luz natural, isso é ótimo. É uma excelente maneira de despertar, porque o cérebro, você desperta já sabendo que o dia começou. Você já acorda ajustando seu reloginho, avisando para ele, aí, o dia começou. E se ele sabe que o dia começou naquela hora, ele vai saber mais ou menos o horário que o dia termina e vai assim regular o nosso sono, né? Tudo bem? E de noite, pessoal, vocês já devem estar imaginando. A gente quer evitar o máximo de luz artificial, especialmente a luz branca e azul. A luz branca e azul, elas não são nossas inimigas. Elas são nossas inimigas só de noite. De dia a gente quer bastante, especialmente de manhã, para estimular aquelas células e tudo mais. De noite que é um problema. Porque se você tem muita luz artificial de noite, confunde o nosso cérebro. O que a gente quer de noite? O mínimo de luz. Então você tem que pensar numa iluminação, no ambiente, de modo que você tenha bastante luz de dia e pouquinho de noite. E de noite a gente quer luz fraquinha, tendendo mais para o laranja e para o amarelo, ou seja, pouco azul, de preferência luz baixa, em níveis mais baixos. Imaginem que vocês querem um ambiente iluminado por velas.
É isso que a gente quer, um ambiente romântico, baixinho. Esse é o ideal para você manter o seu relógio biológico ajustado e, consequentemente, afetar o seu sono. Não tenham dúvida de que o simples fato de ajustar a luminosidade dos ambientes nesses horários vai impactar muito a qualidade do seu sono ou do sono do seu cliente. Podem ter certeza, e a literatura científica por trás disso é muito robusta, tá? E finalmente, pessoal, então, o simples fato de ajustar, de pensar na luz, no projeto já vai ter um impacto grande, mas tem um outro parâmetro que eu queria chamar a atenção, que pode impactar muito o sono também, que é a temperatura do ambiente. Tem que tomar cuidado com a temperatura do ambiente e nesse contexto você tem que pensar em roupa de cama, no seu caso ou no caso do seu cliente, materiais que estão ali no quarto, se eles tendem a reter mais calor, a ventilação do quarto, se tem ar-condicionado ou não. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Lembrem que eu comentei que a temperatura do corpo varia ao longo do dia. No meio do dia está mais alta, que é quando a gente está mais alerta, e no meio da noite ela tende a estar mais baixa. Então, de um modo geral, a temperatura do nosso corpo, ela oscila junto com o nosso grau de alerta. De noite, a gente quer uma temperatura mais baixa. Por isso que é mais fácil manter o sono, ter um sono de qualidade quando o ambiente está mais fresco, mais frio. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente está num ambiente que está muito quente por algum motivo, às vezes por causa do colchão, às vezes por causa da roupa de cama, às vezes por causa da ventilação do ambiente, a gente acaba fazendo com que a pessoa desperte com mais facilidade. Porque a temperatura do corpo da pessoa está baixa, é para ficar baixa, como a gente está vendo aqui no gráfico, mas o ambiente está puxando para cima. E se a temperatura aumentar, isso serve como um sinal para o nosso cérebro que está na hora de acordar, tudo bem? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a temperatura do ambiente. E é claro, existem vários pontos que vocês podem considerar aí, né? Como eu disse, roupa de cama, os móveis, a ventilação, a incidência de luz, mas definitivamente a temperatura pode impactar bastante a qualidade do sono. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro essa aula, espero que tenha ficado claro. Tomem muito cuidado na hora de pensar o padrão de luminosidade do ambiente que vocês estiverem projetando. De novo, a gente quer muita luz natural de dia, especialmente na parte da manhã, o mínimo possível de noite uma iluminação como se fosse luz de vela e tomar cuidado também com a manutenção da temperatura do ambiente que você ou seu cliente for dormir. A gente quer uma temperatura baixa, um ambiente fresco para o sono acontecer do jeito que deveria. Beleza, pessoal? Com isso eu encerro essa aula, espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Da minha parte, foi um prazer incomensurável e a gente se vê na próxima. Até lá!